galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times e do futebol brasileiro e nos campeonatos que estão em curso. Galera, dessa vez eu venho falar aqui, na verdade, aquele papo de boteco, aquele papo de rua, aquela trocada de ideia entre rapaziada falando sobre futebol. E eu vou passar para vocês, principalmente para vocês, meus amigos torcedores, de todos os outros times que não são do Rio de Janeiro, porque para Fluminense, Botafogo e Vasco tem uma rivalidade muito grande aqui. E eles estão vivendo, esses torcedores de Botafogo, Fluminense e Vasco, estão vivendo a atmosfera que eu vou falar para vocês. Mas o restante do país, que é a grande maioria que é inscrita aqui no canal, fica vendo pela televisão, escutando e talvez não tenha noção real do que está acontecendo e do que é essa final de Libertadores para o Flamengo, time carioca. Então eu peço a você, meu amigo de todo o Brasil, que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, resenha com Magalhães, dê seu like, ative a notificação e coloque seus comentários. Então vamos lá, galera. Papo, não é nada de papo cabeça, como fala, pô, pai, vai conversar com o filho, papo cabeça, não tem nada de papo cabeça, só trocar de ideia, bater um papo, jogar uma conversa fora. E eu vou dar a minha visão do que eu estou observando dessa final, tanto na parte emocional, quanto na parte prática da coisa. Bom, lógico que está todo mundo observando, e isso não tem como negar, como é que eu vou falar? Uma olhada da mídia diferente. Eu não sei, então eu preciso saber quem foi o nosso último campeão da Libertadores. Foi o Grêmio. Então, os gremistas poderão falar melhor do que eu, entrando aqui no canal e escrevendo. Eu não sei como é que foi a repercussão da final, da última final que o Grêmio foi campeão. Provavelmente foi diferente porque a final foi em 2 jogos. Talvez, se esta final fosse em 2 jogos, a repercussão fosse menor. Talvez, se essa final fosse em 2 jogos, a repercussão fosse menor. É a primeira final de Libertadores com jogo único fora do país, estilo Champions. Muitos ficaram temerosos, mas pelo que a gente está acompanhando pelos canais, a cidade já respira a final. Muitos concordam, outros não concordam. Eu sei que você vai me perguntar, Magalhães, você concorda ou discorda? Eu acho legal, minha opinião, eu acho legal essa final única, tá? Porém, na minha concepção e na minha visão, se fosse 2 jogos, na minha visão, seria melhor para o Flamengo. Se tivesse 2 jogos, seria melhor para o Flamengo. Por todos os aspectos que depois poderia até bater um papo, mas como não tem 2 jogos, não vai adiantar eu falar aqui a minha ideia do porquê seria melhor. Em um jogo pode acontecer absolutamente tudo. Mas não tem como negar que o aparato da mídia para essa final está sendo muito grande. Primeiro, que é uma final única. E segundo, não tem como não negar, meu amigo de todo o Brasil, torcedores de todo o país, tá? Não tem como negar que o Flamengo dá audiência. Se você falar bem, dá audiência. Se falar mal, dá audiência.
E a mídia aproveita isso, filho. A mídia aproveita isso. Você pega o momento que está acontecendo, os 10 maiores públicos do país do futebol é do Flamengo. Então não tem como não negar. O país não está sendo representado pelo Flamengo. O Flamengo não é o Brasil. Não é o Brasil. O Flamengo é o Flamengo. Grande parte do país vai torcer contra o Flamengo. Isso normal. Como grande parte da Argentina vai torcer contra o River. Normal. O que isso vai afetar para River e Flamengo? Nada. Os torcedores do Boca torcer contra o River, qual é a novidade? Nenhuma. Do Racing torcer contra o River, Independente torcer contra o River, São Lourenço torcer contra o River, qual é? Nada. Os torcedores do River estão cagando, pô. É a mesma coisa em relação ao time do Flamengo. As outras torcidas do país, está todo mundo torcendo pro Flamengo perder. Os jogadores do Flamengo estão cagando, filho. A torcida do Flamengo pode até ficar alguns meio injuriado. Pô, mas grande Moreira, que tá torcendo do Flamengo, também tá cagando pros torcedores que estão contra, cara. Então, essa torcida contra, normal. Igual quando o Corinthians foi campeão. Acho que o Palmeiras torceu a favor? Tu acha que na final Corinthians e Chelsea o Palmeiras estava torcendo? Ah, não, o Corinthians é o Brasil. Porra, lógico que não. Ah, o Grêmio é o Brasil, o Santos é o Brasil. Não é, filho. O Santos é o Santos, o Grêmio é o Grêmio, pô. Não tem como. Não tem como. Na minha visão, lógico que vai ter torcedores dos outros times, como eu já falei, que alguns vão torcer pro Flamengo, não, cara. Principalmente aqueles que não são neuróticos pelos seus times, né? Que tem os torcedores que não conseguem enxergar o futebol como esporte. Ele enxerga o futebol, o seu clube, como estilo de vida. Aí é diferente. É diferente. Aí é diferente. Mas tem aqueles que torcem. Pô, ganhou legal, perdeu legal, mas torce pro seu time. E vai torcer pro Brasil ganhar. O brasileiro lá, o time brasileiro que tá lá, vai ter, como tem muitos colegas no canal aqui, já estão, pô, Magalhães, vou torcer pro Flamengo, o Flamengo ganhar, pô, é o Brasil. Mas não é a maioria. Não é a maioria. Então essa parte de torcida, lá na Argentina contra o River, aqui no Brasil contra o Flamengo, é boa. Na minha visão, influencia muito pouco. Então isso no aspecto psicológico para o time, tanto de River e de Flamengo, não vai influenciar. Boa parte do país, ou grande parte do país, deve estar achando um exagero a euforia do Flamengo. Pode até se considerar. Só que o Flamengo está vivendo um momento que para ele é histórico, filho. O Flamengo é histórico. É considerado a maior torcida do país. O último título brasileiro foi em 2009, 10 anos atrás. Última Libertadores em 81. O time está com as duas mãos na taça do Campeonato Brasileiro. Chega à final da Libertadores. Você quer que a torcida fique como? Ah, mas ela está dando uma importância muito grande. Mas tem que dar uma importância muito grande. Qual é o maior título da América? A Libertadores, porra. Está dando a importância que tem que se dar. Lógico que está dando muito maior, porque tudo que coloca o Flamengo é potencializado. Por causa do tamanho da torcida. Isso aí é normal. As outras torcidas ficam putas, lógico que vão ficar, porque não gostam. Pô, quer que se dane, tomara que o Flamengo tome goleada. Isso é normal, filho. Pode acontecer? Pode acontecer. E depois a torcida do Flamengo vai ter que aguentar. O Flamengo joga, perde. Que eu tô falando perder o título, tá? Porque o Flamengo pode jogar muito bem e não ganhar. O River pode jogar muito bem e não ganhar. Olha lá, o Flamengo faz um gol e joga 89 minutos atrás e ganha o título. Jogou bem? Não, mas ganhou o título. O que, na verdade, é o que vale. Tanto faz quem vai jogar bem e quem vai jogar mal. Lógico que se você jogar bem, a possibilidade de você ganhar é maior, mas é boa. River e Flamengo estão cagando para jogar bem ou jogar mal. Eles querem ganhar. Então,
nessa parte de ganhar, o Flamengo está mais pilhado. É óbvio. O Flamengo está desde 81 sem ganhar a Libertadores. Só que, um detalhe, os jogadores do Flamengo, nenhum jogador do Flamengo era nascido em 81, porra. Eu acho. 81 pra cá, 81, 2001, 2011, 30, 38 anos. 37, 38 anos. Tem alguém lá no Flamengo que tem 37, 38 anos? Acho que não. Acho que todo mundo é depois de 81 que tá lá. E talvez o pessoal ali da diretoria do Flamengo, lógico, da diretoria, lembra. O próprio Marcos Braz tinha 10 anos só, 9, 10 anos, quando o Flamengo foi campeão. Então ele lembra muito pouco. Então esses jogadores têm o peso de estar carregando o Flamengo, mas não tem o peso da última conquista, porque eles não viram, pô. Eles não eram nem nascidos. Eles só veem foto, vídeo. Isso. Tem lá o seu aspecto psicológico. Mas é lógico que ele sabe da pressão que está levando. Isso quer dizer que eles podem correr mais do que o River? Lógico que pode. Um aspecto psicológico. Até porque o River chegou em várias finais em 5 anos. O presidente do River abriu a sua entrevista dizendo: mais uma final. Então pro River é mais uma final. Não é que eles não queiram ganhar. Lógico que eles querem ganhar. Lógico que eles querem ganhar. Mas é mais uma. E pro Flamengo não. Pro Flamengo é a final. O peso da derrota pro Flamengo vai ser muito maior do que o peso para a derrota do River. Porque se o River perder, vai falar: pô, bicho, 5 anos chegamos em 500 finais, ganhamos mais do que perdemos. É mais uma. Não é que não estão dando valor. Lógico que estão dando valor. Mas o peso é diferente. Pro Flamengo, não. O Flamengo, se perder, vai ser uma ducha legal. Porém, vamos ser bem sinceros. Time por time, na minha concepção, o Flamengo leva vantagem. Se os dois times jogarem tudo que podem, o Flamengo ganha. Porque o ponto principal é o sistema defensivo. O sistema defensivo do Flamengo é melhor. A parte da frente acho que se equivale. Apesar da parte da frente, para mim, duas peças ali do Flamengo ter mais habilidade do que os jogadores do River da parte da frente. Mas do River jogam, marca pressão em cima, com dedicação, tomam a bola, muito parecido com o Flamengo, só que tem uma intensidade muito grande. Só que o River Plate nunca jogou com um time espelhado ao dele. No futebol argentino, não tem ninguém com futebol espelhado do River Plate. Nenhum time é espelhado dele. Nem na Libertadores ele jogou com ninguém espelhado o esquema dele. O Flamengo no Brasil já jogou com times. Na minha concepção, ouvi os jogos do River. Os times argentinos praticam um futebol muito parecido com o que Corinthians joga, Palmeiras joga. O Flamengo teve grandes tetos aqui. Atlético Paranaense joga pra frente, Grêmio joga pra frente, Santos joga pra frente. Todos partiram pra dentro. O Flamengo ganhou, mas todos partiram pra dentro. O River Plate, o único time que partiu realmente pra dentro foi a semifinal contra o Boca Juniors, que jogou toda atrás, filho. E o Boca Juniors só não se classificou porque o time do Boca Juniors é muito limitado. Muito limitado. Tem falhas do sistema defensivo do River igual do Flamengo. O time do River é baixo. O Bruno Henrique é mais alto que os dois zagueiros do River. Eles são ruins. A bola aérea defensiva. Então, os times têm mais. Se jogar os dois tudo que pode, na minha concepção, o Flamengo ganha. Só que é um jogo. O psicológico pode atrapalhar um pouco, principalmente no início. Porque não tem como. O River vai entrar mais relaxado, pô. Falar de novo, não é que eles não queiram ganhar. Quer ganhar. Pô, mas é mais uma final. E o Flamengo não. É a final. Se o Flamengo ganha essa e ano que vem chega de novo à final,
Ano que vem é mais uma final, Flamengo. Mas esse ano não, é a final. Isso pode ter influência? Pode ter influência no início. No início do jogo. E eu vou dar um exemplo aqui, para terminar, para não ficar um vídeo muito longo. Eu vou fazer uma comparação para você entender. Antes de eu falar dessa comparação, meus amigos aí de todo o país, o Rio de Janeiro não respira outra coisa. O Rio de Janeiro respira essa final. Você anda pelas ruas, tu vê um mar de camisa do Flamengo. Os camelôs só estão vendendo camisa do Flamengo, não tem camisa de outro time. Só tem camisa do Flamengo. Já um monte de faixa. Você escuta pelos grupos de WhatsApp, todo mundo churrasco. Na boa, o Rio de Janeiro vai parar às 5 horas da tarde. Magalhães, mas nem todo mundo torce Flamengo. Eu sei. Mas os bares vão passar o jogo do Flamengo, que vai atrair clientela, pô. Vai estar espalhado telões por vários lugares, inclusive por vários estados vão ter transmissão direta em telão do jogo do Flamengo. Em vários estados, não é só no Rio, não. Em outros estados vão ter telões, vai ter arquibancada aberta, vai ter estádio aberto, com telões em alguns outros estados, para a torcida poder ir. Então o negócio tem uma dimensão muito grande por ser uma final e porque a mídia também está alavancando. Lógico, é uma briga. Tem aí a Globo e a Fox, estão sendo no tapa aí para quem atrai mais. No Maracanã, por exemplo, os telões que vão estar lá no Maracanã, a transmissão é da Fox Sport. Não é da Globo, é da Fox Sport. Então, tá uma briga ali danada. Então tá respirando, tá parecendo Copa do Mundo. Só para te dar uma ideia, meu amigo torcedor, que tá aí em outros estados, Copa do Mundo, geralmente se pintava as ruas, pintava os muros, não era isso que aconteceu na Copa do Mundo? Tem ruas no Rio de Janeiro que está sendo pintada de vermelho e preto. Estão botando bandeirinhas de vermelho e preto. Já estão contando com título? Não é isso. É isso. Mas o cara tá confiante, e tem que estar. Tá chegando na final com condições de ganhar. Pode não ganhar? Pode. Mas está chegando com condições. De uma coisa é você chegar na final que você sabe que o time adversário é muito mais forte que o seu. A probabilidade de você ganhar é mínima. Aí é complicado. Agora, nesse caso, os times se equivalem. E na minha opinião, se os dois jogar o que pode, o Flamengo ganha. Mas pode afetar o aspecto psicológico? Pode. Principalmente na minha visão no início do jogo. Aí eu vou fazer uma comparação aqui rápida. Você imagina dois palestrantes. Tem um palestrante que tem um QI muito alto, sabe muito, se preparou. Mas é a primeira palestra dele. Ele já deu outras palestras. Mas neste lugar, ele vai dar a primeira palestra. Ele não conhece aquele público. E antes dele, vai entrar um palestrante que também sabe muito, só que vira e mexe, tá neste local dando palestra. Então esse cara com mais experiência vai chegar lá, mais à vontade, e vai começar a desenrolar. Vai ficar nervoso? Vai ficar nervoso. Mas ele está mais familiarizado ali com o público. Vai começar a falar, plá. Acabou a palestra, bateram palma. Aquele cara que sabe muito ver, falei, caraca, bicho. O público adorou a palestra dele. O que esse palestrante que subir segundo vai ter que fazer? Primeiro, ele não tem que inventar. Eu estou falando isso porque eu dou palestra. Primeiro, você não tem que inventar. Você vai num local novo, você não tem que inventar. Você começa no basicão.
parte por parte, você fez ali a sua palestra, então você vai pegando ponto por ponto. No basicão, quando você conseguiu tirar o primeiro aplauso do público, já te dá uma relaxada, que você já sabe que eles estão gostando do que tu está falando. E aos poucos você vai se soltando. E como você tem muito conhecimento, você vai chegar no final da palestra e vai ser aplaudido. Mas no início você não tem que inventar. Tu tem que fazer o basicão. Vai fazendo o basicão ali e aos poucos você vai soltando. Esse é o Flamengo e River. O River é aquele palestrante que está sempre falando com a galera ali, já conhece o público. Então ele vai entrar mais à vontade. Isso é óbvio. Vai entrar nervoso? Lógico que todo palestrante entra nervoso. Mas ele mais confiante, porque não é a primeira vez que ele está falando com aquele público. O Flamengo não. É aquele palestrante que tem muita competência, mas está vendo aquele público pela primeira vez. Então ele tem que começar o quê? Mais cauteloso. Então eu acredito que no início do jogo o River vai partir para dentro do Flamengo. O Flamengo vai segurar mais a onda. O Flamengo, tipo como se o Flamengo estivesse jogando com o River na Argentina, que o River vai partir para dentro, o Flamengo tem que segurar aqueles 15 minutos. Acredito piamente que vai acontecer isso. Então o Flamengo tem que segurar ali a onda e depois, aos poucos, vai se soltando. Na verdade, isso acontece com o Flamengo quase em todos os jogos. Os times jogam do Flamengo, partem para dentro, depois de 5 minutos o Flamengo começa a controlar o jogo. Acredito que vai acontecer isso. Então, meus amigos, essa foi o meu bate-papo, até para passar uma visão do que está acontecendo com vocês. E o que está acontecendo no Brasil é muito normal. Grande parte do Brasil torcendo para o Flamengo perder, e os torcedores torcendo para ganhar. Está acontecendo a mesma coisa na Argentina. Isso não muda nada. E o psicológico? O psicológico pode afetar. Mas nenhum jogador do Flamengo era nascido em 81, como eu falei. Torcida contra vai fazer pouca diferença, na minha visão. E a empolgação é normal. É muito tempo sem chegar na final da Libertadores e chegando na final com a possibilidade de ganhar. Vamos ver o que acontece. Se vão voltar a zoar o Flamengo por causa do cheirinho, ou as torcidas adversárias vão ter que arrumar uma outra coisa para tentar sacanear o Flamengo. Bom, não vale ao estádio, porque já está manjado, mas aí vai ter que falar, o estádio, não tem estádio, não tem estádio. Vai ter que tentar arrumar outra. E se o Flamengo ganhar, na boa, vai ficar insuportável aturar a torcida do Flamengo. Então, meus amigos, essa foi minha análise. Se curta, compartilhe, inscreva no canal, dê seu like, um grande abraço, até mais. E após o jogo, se der, se eu conseguir, eu faço aqui a análise do resultado da final da Libertadores. Um abraço, tchau.